Olá, amigos do Nocaute. Venho aqui fazer mais um comentário sobre o quadro internacional e nacional. Hoje eu queria falar de novo de política, em particular sobre as implicações políticas no Brasil e alguns outros países dessa crise econômica e de saúde pública que estamos atravessando a duras penas aqui neste país e em outros países do mundo. Antes do plano, digamos assim, o plano de voo do governo Bolsonaro, tudo indicava, era seguir com uma recuperação lenta, modesta, que trouxesse apoio ao governo e, se necessário, partir para o que eu chamei de plano B. Num dos primeiros comentários que fiz aqui para o blog do Fernando de Moraes, quando eu mencionei que havia um plano B de natureza golpista, que o presidente Bolsonaro estaria disposto a acionar em caso de emergência, em caso de ameaça, às suas condições de continuar no poder e de continuar exercendo efetivamente a presidência. Com a crise tudo mudou. Algumas coisas para pior, outras para melhor também. Em alguns países, políticos de direita ou extrema-direita, como Netanyahu em Israel e o Orbán na Hungria, se aproveitaram da confusão para interromper o processo democrático, o que restava do processo democrático no caso da Hungria, e estabelecer um governo de emergência ditatorial. São presidentes que chegaram ao poder pelas vias democráticas, tanto Netanyahu como o Orbán, assim como Bolsonaro, e que se aproveitaram do poder para ir ganhando espaço, infringindo as liberdades democráticas, especialmente na Hungria, e agora com a crise se aproveitam para tomar o poder. O Bolsonaro poderá fazer o mesmo? Creio que terá muita dificuldade, não é impossível, infelizmente, mas terá muita dificuldade. Por quê? Porque antes da crise o plano B se consistia de 3 patas: as milícias armadas crescentemente, a abertura do governo, a militarização do governo, e número 3, a relação especial entre Bolsonaro e Trump. As 3 coisas, não digo que tenham ficado totalmente abaladas, mas sofreram alguns abalos. Pelo menos os militares dão indício de que não confiam no presidente, ou confiam menos ainda do que já confiavam, pela gestão da crise que foi tumultuada, que está sendo tumultuada. E o presidente Trump está com outros afazeres, provavelmente pouco pensa no seu lacaio sul-americano, e deve estar, acredito, profundamente irritado com o fato de que Bolsonaro foi aos Estados Unidos pouco antes da fase mais grave da crise, e 23 integrantes da comitiva do presidente Bolsonaro voltaram com coronavírus, colocando em risco a Casa Branca e o presidente Trump, né? Até a brincadeira foi que o Estado Islâmico ia nomear o presidente Bolsonaro como seu parceiro estratégico, dada a eficácia com que ele tinha colocado em risco a própria Casa Branca americana, né? Mas enfim, no momento a situação do Bolsonaro não é confortável. As patas do seu plano B, pelo menos 2 delas viraram um ponto de interrogação: a pata militar e a pata da relação especial com o presidente Trump. E no Brasil, a oposição ao Bolsonaro aumentou muito com a crise. Aumentou por causa da crise, mas também, sobretudo, por causa da forma irresponsável como o presidente Bolsonaro e parte do seu governo estão reagindo à crise. A crise ameaça se tornar uma grande recessão na economia brasileira. Recessão haverá. A questão é saber se vai se transformar em depressão ou não. A questão da saúde pública está sob ameaça séria, não só porque existe o risco vindo de fora, mas também porque o governo, o presidente em particular, se mostra incapaz de apresentar uma linha coerente e responsável para enfrentar o problema. Então, Bolsonaro agora está diante de uma dificuldade muito grande. Eu creio que ele começou a perceber que corre um grave risco político. Pensando em termos dos próximos 6 meses, eu diria que 3 cenários são possíveis. Um cenário que me parece menos provável, o mais favorável para Bolsonaro, é um cenário em que ele consegue atravessar a crise a duras penas, aos trancos e barrancos, mas preservando o apoio de 25% do chamado núcleo duro do seu apoio, e entra depois no pós-crise com o núcleo duro preservado. Esse é o cenário mais favorável a ele e menos provável, como eu disse. O outro cenário é um cenário de derrubada de Bolsonaro, de um impeachment ou de uma renúncia, que não é também de se descartar, agora se tornou uma possibilidade real pela gravidade da crise e pela incompetência que o presidente mostra em resolvê-la e enfrentá-la com responsabilidade. E o terceiro cenário é um cenário de pato manco, ou transformação do Bolsonaro numa espécie de rainha da Inglaterra que reinaria, ou nem isso, e não governaria. O governo estaria distribuído entre o Congresso, o Judiciário, certos ministros que teriam autonomia em relação ao presidente, e os governadores cuidariam da sua vida
com a ajuda dos prefeitos. Esse cenário Pato Manco é um cenário possível, mas muito ruim para o Brasil, porque é impossível enfrentar um desafio dessa magnitude de saúde pública e econômica com um governo fatiado, com o presidente submetido a uma espécie de intervenção branca, né? Tanto mais que esse presidente dificilmente aceitará passivamente que lhe coloquem a canga.